bem-vindos a mais um estudo, a um comentário semanal da Parashá. E a Parashá dessa semana chama-se Vaet Hanan, que encontra-se em Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, até o capítulo 7, verso 11. E nesse último livro da Torá, chamado Devarim, Moshe Rabbeinu descreve muitos dos acontecimentos que ocorreram durante os 40 anos em que o povo judeu permaneceu no deserto. Além disso, Moshe também faz profecias do que ocorreria nas futuras gerações. Como está escrito: e vocês farão o mal aos olhos de Deus para irritá-lo. E Deus os espalhará entre todos os povos, e vocês permanecerão poucos em número. Devarim 4, 25 a 27. Isto realmente ocorreu na época da destruição do segundo Beit HaMikdash, do templo sagrado, quando então os judeus finalmente foram exilados da terra de Israel e começaram a ser espalhados por todo o mundo. É o que chamamos de diáspora. Além disso, na época do Beit HaMikdash havia 10 milhões de judeus e 10 milhões de chineses, enquanto atualmente há cerca de 13 milhões de judeus e 1 bilhão de chineses, cumprindo também a profecia de que os judeus permaneceriam poucos em número. Mas Moshe Rabbeinu não ensinou apenas o problema de que o povo judeu se afastaria de Deus e que seriam espalhados por todo o mundo. Ele também ensinou ao povo de Israel a solução para esse problema. E de lá, então, dessas terras, vocês buscarão a Deus, e o encontrarão, se vocês procurarem com todo o seu coração e com toda a sua alma. E no fim dos dias, vocês voltarão para Deus e escutarão a sua voz. Devarim 4, 29 a 30. E vemos essas palavras se cumprindo nos nossos dias, quando milhares de judeus, completamente afastados da sua tradição milenar, começaram a fazer o caminho de volta. Um incrível e inédito movimento de teshuvá, de retorno, observado em todo o mundo. É entre os Baalei Teshuvá, as pessoas que estão retornando, e entre eles encontram-se inclusive cientistas, estudiosos e grandes pensadores. O que faz com que as pessoas tão céticas e tão afastadas possam voltar à prática da Torá? A maioria das religiões se baseia apenas na fé e conseguem convencer milhares e milhares de fiéis a acreditarem em suas palavras e ensinamentos através de um lapso de fé, isto é, aproveitando a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo que lhes dê força, então, que lhes dê força para superar as dificuldades do dia a dia. Isso é muito explorado nas religiões por aí afora. Essa questão de fé, onde, digamos, as pessoas estão naturalmente carentes de algo, precisam de algo para que se apoiem. Então as religiões exploram e aproveitam-se desta condição fragilizada do ser humano. E há várias seitas e vários cultos que seguem o mesmo princípio. Porém, o judaísmo e a prática monoteísta, ela se diferencia, pois ensina que a busca pela verdade não pode ser algo baseado na fé cega. Precisa ser embasada, sim, em entendimento racional, em questionamento, em reflexão e avaliação. E onde podemos ver isso na Torá? Se observarmos a Torá, à primeira vista pode parecer que não, que ela não é diferente dos outros manuais apresentados pelas outras religiões. Mas se nós aprofundarmos um pouco mais, veremos que a Torá tem um imenso diferencial que a distingue de todos os outros livros e todas as outras obras religiosas que você possa entrar em contato. Ela não apenas traz ensinamentos bonitos e importantes para o ser humano, diversas vezes ela se autotesta para mostrar que o seu escritor, que o seu autor, tinha total controle do tempo e do espaço.
Um exemplo ocorre, por exemplo, digamos assim, na paraxá dessa semana, Vaet-Hanan, quando observamos o seguinte versículo, ou os seguintes versículos. E pergunte-se desde os tempos que te precederam, do dia em que Deus criou o homem na terra, e de uma ponta do céu até a outra ponta do céu ocorreu algo assim tão grande, ou assim tão escutado? Houve, porventura, algum outro povo que escutou a voz de Deus falando do meio do fogo e sobreviveu? Devarim 4, 32, 33. Precisamos analisar de forma racional o que esses versos estão nos ensinando. Se alguém fosse escrever um livro de autoajuda, como muitos alegam ser o propósito de um escritor humano da Torá, por que se autotestar? Como alguém poderia ter garantido há mais de 3.000 anos que das 15.000 religiões que passaram pelo mundo até hoje, mais ninguém utilizaria o argumento de que Deus falou com todo o povo, com toda uma nação? Quem seria o louco de arriscar todo o seu best-seller com um chute desses? Se poderia ter escrito algo sem se comprometer? Na verdade, os historiadores descobriram que houve uma exceção, houve outra exceção. Existe um grupo de indianos que afirma que o deus hindu, Krishna, se revelou diante de milhares de guerreiros antes de uma batalha. Isso seria uma ameaça à Torá se a tradição oral dos indianos não dissesse que todos os guerreiros morreram nesta batalha. E a história foi revelada muito tempo depois, através de um profeta. Isso reforça ainda mais o verso da Torá que ressalta no final que o povo sobreviveu. A palavra Torá tem a ver com Torat Haim, que significa instruções para a vida. Pois este mundo tem um propósito. E Deus nos entregou a sua Torá, o seu manual, para que possamos atingir esse propósito, esse alvo. E esta é a força que está trazendo tanto os judeus de volta, digamos, a força do questionamento e da busca pela verdade. Não baseado em fé, mas sim no racional e no lógico. Nós temos que fazer a busca com todo o nosso coração, isto é, sem preconceitos e sem medos. Pois da mesma forma que foi profetizado o afastamento, também foi profetizada a volta, mas apenas para aqueles que realmente querem. Diz a nossa paraxá, em sua palavra, título, Vaet-Hanan. E Vaet-Hanan traduz-se normalmente como e orou Moisés, Vaet-Hanan Moshe. Porém, na verdade, nós podemos entender Vaet-Hanan em português por meio de uma frase, que é a seguinte: e eu tentei encontrar graça a meu favor. Na palavra de abertura dessa paraxá, então, Moisés diz como ele tentou encontrar graça a seu favor junto a Deus. Curiosamente, essa é a única vez, é o único momento em que o grande legislador do povo de Israel tenta buscar algo em seu próprio benefício. E ele orou então repetidamente para que pudesse ter permissão para entrar na terra de Israel, chamada Eretz Hatzvi, a terra da beleza, a gazela graciosa. E para que então pudesse aproximar-se do lugar que um dia estaria o templo sagrado. Um Midrash ensina que, a fim de tentar revogar o decreto contra a sua entrada na terra, Moshe Rabbeinu orou pelo menos 515 vezes, correspondente à gimátria, o valor numérico da palavra Vaet-Hanan, segundo o Baal HaTurim. A raiz da palavra Vaet-Hanan é Chen, ou seja, graça, um favor, que é dado por Deus como um dom de puro amor e bondade. A forma gramatical da palavra é hitpael, ou seja, reflexiva. O que profere a oração deve trabalhar em si mesmo,
a fim de tornar-se aberto a esse dom. A Parashá é um chamado para o trabalho interno, que deve ser combinado com o nosso estudo da lei divina. O trabalho em nosso coração, em nossa alma, para nos abrirmos à graça que Deus oferece. Através da meditação, da contemplação, da oração, do refinamento dos nossos traços. Temos que tentar e tentar muitas vezes. O significado de Ren, graça, e de como receber o brilho da sabedoria e da graça de Deus em nossos corações é totalmente explorado no ensino do Rabbi Nachman de Breslov, em seu Likutei Moharan. A Parashat Va'etchanan é sempre lida no Shabbat chamado Shabbat Nachamu. Shabbat Nachamu, Shabbat da Consolação, após o jejum de Tisha B'Av. E o Shabbat Nachamu é assim chamado devido às primeiras palavras da Haftarah correspondente a essa Parashá. Tendo passado a lamentação pela destruição e a ruína em Tisha B'Av, agora é a hora então de colocar o passado para trás. Devemos curar nossas feridas e embarcar no trabalho da reconstrução durante os próximos dias de Teshuvah, nos meses de Av e Elul, que nos leva até Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico e os Dias Temíveis, para iniciar um período, então, esse período, muitos Bnei Torah têm o costume de fazer viagens para longe da cidade, a fim de poder alargar os seus horizontes, olhar para o céu, para as montanhas, para o mar e outras maravilhas da criação em prol da revitalização física e espiritual. A Parashat Va'etchanan nos fornece um alimento espiritual para este processo de revigoramento, dando-nos então os próprios fundamentos da nossa percepção monoteísta, que deriva-se do único, indivíduo e incorpóreo Deus. Em algumas das passagens mais sublimes da Torá, Moshe Rabbeinu, evoca a grandeza incrível e indescritível do Criador, a grandeza de Israel, seu povo escolhido, a preciosidade da terra que eles vão ocupar e o amor e o temor a Deus. Moshe Rabbeinu leva-nos de novo, então, através dos terríveis eventos que acompanham a entrega da Torá no Monte Sinai e ensina aos israelitas a sua declaração básica de fé, que é repetida 2 vezes ao dia, que todos conhecem como Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Muitas outras frases da nossa Parashá atual também são incorporadas no conjunto das tefilot regulares que todo judeu, que todo israelita faz em conformidade com o seu Nussar, com o seu rito, em seu Sidur. E no centro da Parashá temos a segunda narrativa da outorga da Torá, no Monte Sinai, ou os 10 pronunciamentos, erroneamente chamado de 10 mandamentos. E no ciclo anual da leitura da Torá, lemos sobre a outorga da lei divina pela primeira vez na Parashat Yitro, perto de 15 de Shvat, mais ou menos janeiro, fevereiro, e uma segunda vez, meio ano depois, agora em Va'etchanan, que é sempre lida perto do dia 15 de Av. O relato em Yitro também é lido no aniversário da entrega da Torá, na festa de Shavuot. Desta forma, voltamos em intervalos regulares para a experiência do nascimento da alma de Israel. É um evento tão importante na história do monoteísmo que ela é reprisada e revisada diversas vezes ao ano. O ponto médio dos meses de Shvat e Av é o momento em que nossas almas começam a se preparar para o renascimento real. 45 dias mais tarde, no mês de Nissan, período de Pesach, que é o renascimento, é uma analogia ao renascimento físico, e Tishri, as grandes festas em Sukkot, que relembra o renascimento espiritual de um monoteísta. As diferenças entre os relatos da entrega da lei, da Torá no Sinai, em Yitro e Va'etchanan, é a diferença entre antes do pecado e depois do pecado. O relato em Yitro
vem nos dias de exuberância inocente, após o êxodo do Egito, antes da queda da adoração do bezerro de ouro. E o relato de Vayet Hanan vem muito depois, depois do pecado do bezerro de ouro, após as mortes de Nadav e Avihu, na Parashat Shemini. Após também os sepulcros do desejo, o pecado dos espiões, a rebelião de Korah e outros pecados, rebeliões relatados pelo livro de Bemidbar, livro de Números. Ficamos mais velhos de muitas maneiras, e não apenas de uma. Com o passar do tempo, podemos cair em maus caminhos. Em Vayet Hanan, voltamos ao básico novamente. Voltamos ao estado primevo da inocência, a outorga da Torá, a entrega da Torá e dos 10 pronunciamentos. Dessa vez com o objetivo de aprendermos a reconstruir e reedificar o nosso edifício, mesmo após a destruição e a ruína, mesmo após o grande Hurban, a grande destruição que foram os episódios de pecado no deserto. Não podemos evitar o envelhecimento, muito menos o envelhecimento físico, mas espiritualmente nós devemos tentar nos mantermos sempre jovens, pois quanto mais sábios e mais avançados estamos em nível do conhecimento divino, ou mais perto do infinito Deus deveremos estar, que é Ele mesmo a fonte infinita, inesgotável de vitalidade e de graça. Não é bom ser velho, exclamou Rabi Nachman. Há idosos piedosos e justos, mas ser velho não é bom. Você deve manter-se jovem, renovando-se a cada dia e a cada dia fazer um novo começo. Sabedoria do Rabi Nachman, capítulo 51. A viagem de volta para o básico, para o estado primitivo da inocência e para a nova narrativa da entrega da Torá em Vayet Hanan, vem para corrigir, para reparar, para fazer o tikkun do pecado de se tornar velho espiritualmente, que é a principal causa, inclusive, da destruição e do exílio. Este pecado é tão grave que a análise das suas raízes dadas na nossa Parashá, em capítulo 4, 25 a 40, compõe a leitura da Torá de reprovação na sinagoga, exatamente em Tisha B'Av. Quando, pois, tiverdes filhos e filhas, e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes. Novos conversos e aqueles que estão retornando à Torá, e aqueles que estão descobrindo o monoteísmo através dos princípios universais da lei divina, vindos de longe, com toda a emoção e entusiasmo, para, digamos, diante desse novo horizonte, dessa nova descoberta espiritual, ficam muitas vezes chocados, profundamente perturbados por encontrar, às vezes, comunidades antigas, aparentemente cansadas, cuja observância dos mandamentos parece habitual, mecânica, obsoleta, desprovida de significado interior. Da mesma forma, recém-chegados ao atual Estado de Israel, que vieram em busca da Terra Santa, ficam muitas vezes chocados, perplexos com a impiedade e a corrupção desenfreada que encontram ali. Esta é a realidade. A Torá, na verdade, nos dá a entender que um dos principais perigos de uma tradição transmitida de geração em geração é que o entusiasmo dos primeiros torna-se ossificado e incrustado em formas que muitas vezes afastam as pessoas e chega até mesmo a repeli-las. A corrupção se levanta, levando à idolatria e ao mal, que são o oposto da Torá. Esta é a causa do exílio, levando à dispersão de Israel entre as nações. E ainda, mesmo a partir de lá, diz a Torá, diz a Sagrada Lei Divina, se vocês procurarem o Senhor vosso Deus, vocês vão encontrá-lo. Se vocês procurarem com todo o coração e com toda a sua alma. Em seu tempo de angústia, quando todas essas coisas más encontrá-los no fim dos dias, você vai voltar para o eterno vosso Deus, seu Deus, e então ouvirá a sua voz. Devarim 4, 29 a 30.
A voz que devemos ouvir é a voz autêntica de renascimento, de rejuvenescimento, de regeneração, emitidas pelos tzadikim, pelos justos, excepcionais, como tantos por várias gerações da história judaica. Passeando por alguns, Rabi Akiva, Rambam, Nachmanides, Nachman de Breslov, que liberaram-se do ofuscamento incrustado na velhice espiritual, a fim de nos trazer de volta ao básico, o amor e o temor a Deus, que deve deflagrar a nossa disposição e o nosso serviço de amor ao nosso Deus. Os novos entusiastas devem tentar julgar os praticantes de longa data favoravelmente. Está longe de ser fácil manter um serviço consistente, energético e ativo a Deus por anos e anos a fio, dia após dia, conjunto, digamos, de práticas, enquanto enfrenta-se as pressões infinitas de ganhar a vida, de criar famílias, etc., em um mundo conturbado, onde parece que estamos a ver nenhum sinal de redenção, nenhum sinal de salvação autêntica e real. Precisamente porque é tão fácil cair, Moshe Rabbeinu exorta-nos uma outra vez para que não nos deixemos envelhecer, para que nós não possamos envelhecer na terra, para que não caiamos então em corrupção, para não esquecer, para não errar. O retorno regular para o básico, ler uma segunda vez sobre a entrega da Torá a partir de um novo ângulo, de uma nova perspectiva, agora em Vayet Hanan, reler os 10 pronunciamentos, vem para nos ensinar que devemos então constantemente, de forma cíclica, nos esforçar para nos renovar, para renovar esse nosso ânimo, essa nossa disposição do serviço ao Eterno e manter as coisas frescas. E essas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração. Elas não devem estar em seus olhos, como um decreto antigo que ninguém se importa, mas como um novo que todo mundo corre para ler. Esse é o comentário do Rashi sobre Devarim 6, verso 6. E o maior desafio para Israel, e o maior desafio para o monoteísta, é passar adiante não apenas as formas exteriores da Torá, mas toda a sua dinâmica interior, todo o seu fervor interior, para gerações vindouras. Cada um dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, se esforçaram para inculcar o conhecimento de Deus em seus filhos. Vayet Hanan retorna repetidamente a importância de ensinar as crianças e inculcar neles a genuína emuná, fidelidade ao Criador. Outra tarefa que está longe de ser fácil. E você deve ensiná-las, ou seja, essas palavras, diligentemente aos seus filhos. É o que demanda a Torá, no capítulo 6, verso 7. Devarim. Quando o seu filho te perguntar no futuro dizendo quais são os testemunhos, os estatutos e as leis que o Eterno nosso Deus nos ordenou, e você deve dizer a ele, Devarim 6:20. A resposta da Torá para a nova geração, dada nos versos seguintes, constitui a base da Haggadah, que é recitada à mesa de todo judeu no Seder de Pesach. Em essência, a resposta é que não existe tal coisa como a escravidão e que só Deus tem o poder de nos libertar dela, para o nosso bem, através da observância de seus singulares e únicos mandamentos. A escravidão pode não ser apenas física. Hoje, a forma mais prevalente da escravidão é a escravidão mental, daqueles que encontram-se enredados, pegos e presos a uma cultura secular que incentiva a busca de todo tipo de prazer, exceto Deus e da sua verdade. No final da Parashá Vayet Hanan, a Torá adverte fortemente que devemos reconhecer ídolos por aquilo que são e destruí-los.
quando somos impotentes para destruir os ídolos do mundo exterior, pelo menos podemos destruí-los em nossas próprias mentes. A Torá ensina a manutenção da separação estrita dos adoradores de ídolos. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor vosso Deus, Ele te escolheu para ser um povo precioso de todos os povos sobre a face da terra. Então sabereis que o Eterno vosso Deus é o Deus, o poder fiel, que guarda a aliança e a bondade para aqueles que o amam e observam os seus mandamentos até a milésima geração. Devarim 7, 6 a 9. Que esse possa ser sempre o nosso intento de rejuvenescimento, de frescor, de sempre estarmos, digamos, dispostos a rever os caminhos e a meditar na eterna lei do Criador, tantas vezes quanto for necessário, para que a nossa vida possa realmente reflorescer e, assim, dessa forma, produzir grandes frutos que possam ser agradáveis aos olhos do nosso Deus. Que assim seja a todos, espero que tenha sido de proveito esse comentário, e até a próxima semana, em Mircea Hashem.